Se você queremos prever o que vai acontecer, o que nós poderíamos fazer se pudéssemos monitorar essas pessoas centrais, ver quem elas são, estudá-las. No momento que nós vimos elas adotarem uma inovação ou tendo um germe, por exemplo, essa epidemia vai pegar todo mundo. Então, para monitorar alguma coisa que esteja se espalhando, pode ser um germe, uma ideia, um comportamento, talvez temos que ter sensores nos indivíduos mais centrais, como essas 6 pessoas aqui. E se nós vimos elas fazendo isso, pegando um germe, uma ideia, nós vamos saber que toda a população vai ser afetada. E monitorando essas 6 pessoas centrais será melhor do que monitorar 6 pessoas, qualquer uma dentro da população. É muito claro que nós estamos dizendo é que a difusão da inovação, se a curva corre, vocês vão ver o quê? Que a linha vermelha e que das pessoas que estão assim aleatórias, nós monitorarmos essas pessoas do centro. Se nós olharmos no painel à direita, ao invés de mostrar a incidência do contágio, mas sim está mostrando o dia a dia do contágio, aí, o amarelo vai ter um pico antes do que as pessoas, das amarelas, do que as pessoas que estão ao redor. As pessoas centrais vão saber antes o que vai acontecer. Nós vamos poder prever o que vai acontecer, porque a gente vai ver isso crescendo nas pessoas no centro e espalhar para toda a população. Como que nós encontramos essas pessoas do centro? Como nós fazemos sem ter um mapa? Porque acontece que mapear uma rede nem sempre é possível. Pode ser caro, pode ser pouco prático ou até impossível. Como que nós descobrimos quem são essas pessoas centrais numa sala de aula, ou numa escola, ou no local de trabalho, até numa cidade, num país? Sem ter que mapear toda essa rede. Acontece que se nós tivermos assim, pegar fatos matemáticos a respeito das redes e que nós podemos resumir o seguinte, que os seus amigos têm mais amigos do que você. Você sabia disso? Seus amigos têm mais amigos que você. Daí, se isso é conhecido, é um paradoxo de amizade. Pense um pouquinho. Imagine que tem uma festa. Eu sou convido todas as pessoas. Convido 100 pessoas. Cada uma dessa pessoa conhece uma pessoa, eu. Se fala com as pessoas assim, se fala com as pessoas, de quem vocês são amigos? Vão dizer eu, mas eu tenho 100 amigos e eles também têm um amigo. Todas essas pessoas, os amigos deles têm mais amigos do que eles têm. E assim, 101 pessoas e eu tenho menos amigos do que eu tenho. Acontece isso com a população. Quanto mais a gente tem essa intuição, a gente olha essa rede e vê que aquela pessoa lá no fim, ela está no final da rede. Se se perguntar para alguém, sugerir que ele seja seu amigo, vai perguntar quem tem mais amigos que ele tem. Ele só tem um, que está nas bordas. Provavelmente os que estão no centro têm mais amigos. Então, isso é um fato nas redes. Os teus amigos têm mais amigos do que você tem. Se você tem uma população de pessoas, assim, aleatoriamente, fala com seus amigos. Os amigos vão ter mais amigos do que os de centro. Olhem para vocês, olhem os amarelos. Nós podemos fazer isso sem mapeá-los. Nós testamos essa ideia anos atrás, fazendo um fluxo de 101 lá na Universidade de Harvard. Um exemplo de alunos, pedimos para eles nominarem um amigo, monitoramos cada um desses amigos com seus amigos para ver o que acontecia com a epidemia. O que nós previmos foi exatamente o que aconteceu. Os amigos chegou muito mais rápido do que naqueles que nós tínhamos escolhidos a princípio. Outra truque matemático que nós podemos mostrar que essa epidemia estava vindo, só aconteceu 65 dias do que a população que nós escolhemos. Se você está tentando prever se a minha cidade vai ser afetada por uma epidemia, você tem que saber antes de vacinar todo mundo. Ou se alguém está vendendo um produto, as pessoas gostam, elas vão adotar o meu produto, você quer saber isso antes? Você tem que descobrir se essa difusão e ideias vão ser
feito. Você pode usar um método como esse. E que vantagem você tem? Vai depender de outros fatores. O que eu estou sugerindo é que várias coisas boas e ruins podem ser espalhadas. Você pode usar as técnicas para ver como que as informações, modelos se espalham. E como regras e comportamentos. E por comportamentos eu digo crime, votar, fumar e até comprar. Você pode prever com esse tipo de método. Gostaria de terminar com uma outra grande ideia sobre as redes sociais. Porque a pergunta é, qual é o ponto de uma vida conectada? Como ela nos ajuda como um indivíduo e como uma espécie? Afinal, as redes são um recurso que todos nós podemos usar, são um capital social. E a maioria das pessoas que pensam em capital, pensam em dinheiro. Mas, na verdade, o capital é qualquer tipo de recursos que podem ser usados para serem produtivos. E, apesar de serem sutis as ideias sobre o capital, nós precisamos investir para conseguir capital. Você precisa saber alguma coisa e fazer alguma coisa para criar a riqueza ou capital. É a primeira coisa que eu digo. O segundo ponto, e isso é muito interessante, para fazer o capital você tem que introduzir mudanças e substâncias que trazem um retorno que de outra maneira não aconteceria. Você tem que manipular o mundo, mudar o mundo para criar um capital. Se você pensar numa fazenda, é um estoque de capital. Você investe esforço e habilidade para fazer mais produtiva e tirar grãos e para fazer essa fazenda mais e você pode mudar o mundo e transformar a sua fazenda. E também você pode pegar uma árvore e você pode investir e fazer também dela madeira, toras de madeira, e também isso pode trazer dinheiro. E também você pode fazer um violino, que ainda é mais valoroso do que a madeira, e pode fazer música. Então, o capital é uma mudança que pode acontecer de várias maneiras. Você muda a madeira em um violino e você pode fazer uma fonte de riqueza e de poder produtiva. Nos anos 60, cientistas sociais começaram a pensar nos seres humanos dessa maneira. Então, você pode ver um dos meus alunos, que é uma pessoa que bebe, e você pode fazer essa pessoa ficar limpa. Se você limpar essa pessoa, você faz esse esforço e você melhora. Você ainda pode investir mais esforço e dar educação e mudar a mente dele. E você muda os neurônios, como elas estão conectadas, e como resultado, ele ainda vai trazer mais riqueza e um capital melhor, e ele vai ser capaz de fazer coisas que não era capaz antes. Então, o que eu estou fazendo é como capital físico, criado de uma mudança no mundo material, e o capital humano pela mudança em pessoas, em companhias, em músico, numa cidade, em toda a sociedade. É uma mudança entre as relações de humanos, uma mudança que faz vocês mais produtivos e que não era coisas que antes você não conseguia fazer, porque estávamos programados para fazer isso, para criar esse tipo de capital entre nós e nos tornarmos mais valiosos. Essa é a minha última linha. Essa perspectiva nos sistemas sociais tem um número de implicações. Primeiro, como vimos, nós temos um insight de como o todo pode ser maior do que a soma de suas partes. E isso faz uma diferença entre grupos e redes, porque eles têm valor e eles têm emergência de novos poderes no sistema social. E essa perspectiva também significa que existem novas hierarquias no sistema social que não têm sido muito
prestado atenção para elas, entre o urbano, o rural, mas também deveríamos pensar que tipo de redes eles fazem parte, qual é a estrutura dessa rede, conexões eles têm, e depois a perspectiva da importância do livre-arbítrio de cada um. Às vezes as pessoas estão destruindo o livre-arbítrio. E como eles fazem isso? Eu estou dizendo hoje que você não é o mestre do seu próprio destino. Todas essas pessoas à sua volta influenciam você. Isso é muito verdade, mas a ironia que, apesar deles estarem impingindo um tipo de vontade a você, ele não beneficia só você e não só os seus amigos e família, mas muitas pessoas que você não sabe, mas as suas interações também se espalham por essa rede. E essa perspectiva é importante de perceber, porque no total formamos redes sociais porque nós entramos nessas redes é porque nós aumentando esse capital social. E, na verdade, existe uma conexão muito profunda entre as redes sociais e a bondade. Olhe, se eu sempre violento em relação a você, ou dou germes ruins, ou informação ruim, ou então te faço sentir triste, eu corto minhas relações com você, comigo, e a rede se desmorona. Então, mas se existe esse fluxo de coisas boas, como bondade, altruísmo e ideias, são importantes para que as redes existam. É isso que faz com que as pessoas se mantenham vivas e se liguem. Se você pensa sobre isso, as redes são importantes para que essas boas coisas existam. Quando eu falo a respeito de amor, eu não estou falando amor próprio, amor por si próprio. Quando eu falo justiça, eu não estou falando só para mim, estou falando em relação às outras pessoas. Então, essas conexões estão muito... Essas interações são muito conectadas com as ideias do certo e dos errados, as coisas certas e erradas do nosso mundo. Se nós damos conta do que é importante, como é importante dessas redes, nós vamos poder nos dar melhor. Porque eu acho que as redes sociais é o que precisa ter para que o bem floresça.